Você já foi surpreendido com a apneia do sono? De madrugada, né? Dá aquela falta de ar, aquela vontade de respirar e o ar não vem. Isso está associado a quem ronca, não está? Quem vai explicar tudo pra gente é o Dr. Sidney Godoy, que é neurologista. A apneia do sono, ela está ligada ao ronco? Quem tem apneia, quem é portador da apneia do sono, ronca. Tá? Não é todos que roncam que são portadores de apneia, tá. Mas o apneico, ele ronca. Tá? E é a falta de ar mesmo? Você não consegue respirar ou é uma impressão? O que é a apneia em si? A apneia é a falta do fluxo de ar, de oxigênio, pela garganta. Então, você respira e o ar não consegue passar pela garganta para ir para o pulmão, né? Existe uma obstrução que pode ser total ou parcial das vias aéreas superiores aqui na garganta, que não deixa o oxigênio passar para o pulmão. Então, isso gera a apneia. Aí falta oxigênio nos tecidos, no cérebro, em todas as regiões, pela falta de respiração. Essa que é a apneia. Mas isso é fisiológico? Tem pessoas que têm estrutura ou engorda, fica dificultando essa passagem? O que leva a essa situação? Então, a apneia geralmente ela é comum, é natural, até uma certa frequência, até uma certa intensidade. Passou disso, começa a gerar problemas. Então, a gente considera normal quando a pessoa tem em torno de 5 eventos de apneia por hora durante o sono. Passou disso, começa a cada vez mais gerar uma repercussão, né? Geralmente, você vai encontrar apneia em pacientes mais obesos, né? E em pacientes com circunferência do pescoço aqui maior, né? Ou algumas pessoas com uma anatomia mais propícia para isso, como pacientes com queixo mais para trás, que a gente chama de retrognata, né? Entre outros. O diagnóstico é feito pelo exame. A pessoa acaba tendo a clínica dessa falta de ar à noite, né? Porque a obstrução do oxigênio, o que acontece? Quando começa a não passar o ar direto para o pulmão, a falta de oxigênio nos tecidos manda um sinal para o seu cérebro que está faltando oxigênio. E ele acorda. Oi, você está sem oxigênio, você está morrendo, vamos respirar aí, acorda, respira. E aí você acaba fazendo uma força com a musculatura ventilatória, uma força maior, em que você puxa com mais forte o ar, aí sai o ronco, né? E aí você consegue respirar, mas ao mesmo tempo existe geralmente acaba gerando uma certa despertar precoce, não chega a acordar, fica vigil, mas o seu sono, que é um sono, poderia ser um sono mais profundo, acaba virando um sono mais superficial. E o sono mais profundo é aquele que mais descansa, né? É o REM? É o REM. Rapid Eye Movement. Exatamente. Eu sei. Então, na hora que a gente vai descansar mais, e nessa hora do sono REM, que gera uma atonia muscular maior. Então, fica mais flácido a musculatura daqui. Então, aí que vem com a apneia com maior intensidade mesmo, e é a hora que a gente acaba perdendo esse sono bom. E, consequentemente, você acaba, dia seguinte, sentindo cansaço, fadiga, pode ficar disperso, né, desatento, memória um pouco mais fraca, dores no corpo, né, fora os problemas cardiovasculares que acontecem, aumenta o risco de infarto, de arritmia, de AVC, o risco de doenças cognitivas, até demência. A mortalidade ela é maior em quem tem apneia, principalmente quando tem apneia grave, né? Que é aquele que você falou, mais de 5 episódios. Até 5 a gente considera como normal. Tá. Isso em adultos, né? Crianças já vai diminuindo. De 5 a 15, você considera leve. De 15 até 30 é moderado e acima de 30 por hora é o grave. E quem mede isso é a polissonografia? Isso, para a gente fazer o diagnóstico mesmo, né? Você tem as características clínicas do paciente, mas para fazer o diagnóstico tem que ser com a polissonografia, né? Então, a paciente fica ou numa clínica, em que ele usa um aparelhinho para aferir a sua respiração, para analisar as fases do sono e para analisar o seu movimento respiratório, né? Ou existe aquelas polissonografias que você leva para casa
né? Ué, essa para mim é novidade. Tem polissonografia? Tem. Leva para casa? Quando a gente quer investigar a parte mais respiratória, né? Então você não precisa analisar tanto as fases do sono, né? Então existem aparelhos mais simples, não é igual aquele todo que a gente vê na clínica, mas que conseguem dar um bom diagnóstico sobre a apneia, principalmente aqueles moderados e graves, né? Então a pessoa leva para casa um aparelhinho com uma cinta, um aparelhinho que mede o movimento torácico e mede sua respiração e sua troca de oxigênio pelo oxímetro. E aí ele analisa durante a noite inteira aquilo lá e você tem uma ideia se a pessoa ronca, se a pessoa faz, quanto de apneia que ela faz, quanto que ela deixa de trocar de oxigênio durante a noite. Dá para ter uma boa ideia nesses que ficam, esses aparelhinhos em casa, né? Mas o aparelho não é a pessoa que vai lá e compra, porque ela não vai saber fazer a leitura, o médico que tem. Isso. Geralmente são clínicas, né? São médicos que trabalham com essa parte de medicina do sono, que tem esse aparelhinho e eles fazem um contato com a pessoa, né? A pessoa leva para casa o aparelho, dorme com ele, né? A pessoa explica como é que funciona, a pessoa dorme com ele, depois se traz de volta, existe um chipzinho, hoje em dia tem até aparelhos que eles mandam para as nuvens os dados, a pessoa consegue acessar pelo computador direto. E a pessoa consegue ter o diagnóstico e tal para indicar um tratamento para essa apneia. Que bacana, hein, gente? Nossa, super novidade. Você tem o aparelho? Eu tenho. Aqui a gente adquiriu recentemente esse aparelho e... um conforto, né, doutor Sidney? Que aí você não precisa se deslocar até a clínica. Tem gente que não consegue dormir sem ser na sua cama, com o seu travesseiro. Né? Tem mais, já tem que pôr, né, as coisas. Ainda num lugar estranho, isso facilita, né? É por isso que a gente foi atrás disso aí, porque muita gente reclamava, mas eu pedi exame e demora não sei quanto tempo, até chegar o resultado não sei quanto tempo, e eu não tenho horário para eu poder ir lá para Ribeirão para poder fazer o exame, eu não tenho como me locomover, não tenho como eu dormir lá, eu não queria dormir fora da minha casa, tenho muita dificuldade de dormir, numa clínica fechada, cheia de fio na cabeça, aquela coisa toda. Então, tem situações que você não precisa de tudo isso, né? Em que você vê que a clínica é muito compatível com uma apneia do sono, né? O perfil clínico, né? E as queixas que a pessoa tem é o seguinte, e você só precisa de realmente um parâmetro para ver se realmente existe e em que nível que isso está. Tá. E esses aparelhos eles dão um bom diagnóstico, bem preciso, muito próximo ao que você faz lá. Quando você vê que tem uma apneia grave, é cirúrgico? Qual é o tratamento? Quando a apneia é grave mesmo, o principal tratamento é o CPAP, né? Tá. O que ele vai fazer... Aquele aparelhinho, sabe, gente, que põe para dormir, né? Isso. É uma máscarazinha. Uma máscarazinha que vai no nariz, que joga uma pressão de ar positiva forte e você abre a respiração e a pessoa respira bem a noite inteira. Agora, em alguns casos, pode ter um tratamento cirúrgico. São casos mais específicos em que a anatomia propicia a cirurgia. Uma anatomia em que você vê que você abrindo o espaço, existe a chance daquela pessoa melhorar. Mas são casos específicos e geralmente não com a apneia grave. Geralmente a apneia leve é moderada. Na grave, a chance de sucesso seja menor. Pode acontecer, mas a chance começa a reduzir. O Brasil, isso é uma pesquisa de 2019, isso é em revista importante internacional, o Brasil está em terceiro lugar com o paciente que tem mais apneia do sono. Nossa, gente, que dado ruim, né? Vamos reverter aí esse quadro, né? Vamos tratar, vamos cuidar do peso, né? É isso aí. Notaram as dicas? Obrigado mais uma vez, doutor Sidney, neurologista. E vocês que ficaram com a gente até agora, gostaram, dá um like, curtam, compartilhem, participem sempre do Simples Assim. Obrigada, pessoal. Obrigado.